Olá, pergunta excelente. O que é a Bíblia e por onde podemos começar ao estudo da Palavra de Deus? Olha, essa pergunta foi feita pela Luana, uma adolescente da nossa igreja. A Bíblia, de forma mais simples, uma resposta mais sintetizada, mais resumida, mais compacta, é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus revelada para nós. Para nós cristãos, a Bíblia é a Palavra de Deus revelada, é a Palavra de Deus normativa, porque para nós ele é um mandamento a ser cumprido, e ela é revelada porque Deus usou homens diferentes ao longo dos anos, de cidades diferentes, de culturas diferentes, para escreverem a palavra de Deus. Deus conservou um material que foi compilado por mais de 1500 anos, e o Espírito Santo não apenas usou a mente e o coração desses homens, não apenas conservou ao longo de tantos anos, mas também como unificou a palavra de Deus e disponibilizou para gerações que surgiram a posteriori a isso. Então, a palavra de Deus, no ponto de vista da história, ela sofreu perseguições, mandaram queimar, aconteceu um monte de situações, mas Deus conservou sua palavra, porque somente ela pode então transformar o coração do homem. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdade porque ela não conta apenas as coisas boas que aconteceram na história. Ela não é um livro parcial, ela conta toda a verdade, mas ela tem um propósito. O propósito geral da palavra de Deus, Luana, é levar o homem ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O homem foi criado por Deus para glorificá-lo, e o homem se perdeu nesse caminho por causa do pecado de Adão, e a palavra de Deus vem como um bote de resgate, de salvação. O homem perdido no meio do mar, a palavra de Deus é aquele que vem para trazer o homem novamente aos caminhos do Senhor. Por onde nós podemos começar o estudo da palavra de Deus? Olha, Luana, muitos pastores, missionários, teólogos sempre falam que é bom ler o Evangelho de João. É muito legal, mas eu quero lhe fazer uma proposta um pouquinho diferente. Leia o Evangelho de Marcos e eu te explico por quê. Para gente como eu, que gosta demais de cinema, o Evangelho de Marcos, a maneira como Marcos conta a história de Marcos, ela tem um final que te dá um desejo, sabe a sensação de quero mais? Ele termina de contar uma história, a história da mulher, por exemplo, lá a sogra de Pedro, e daqui a pouco você se pergunta, mas o que Jesus vai aprontar de novo? O que ele vai fazer lá na frente? Sempre te dá um gostinho de quero mais. São várias histórias, uma atrás da outra, uma sequência de acontecimentos, e não apenas uma sequência linear, mas uma sequência progressiva, porque aqui acontece um ensino, mas na frente acontece um milagre. E depois do milagre acontece o quê? Uma ressurreição lá na frente, uma multiplicação de pães e peixes, acalma a tempestade. É legal demais o Evangelho de Marcos. Então, comece em Marcos. Estude o Evangelho. Aí depois que você estuda o Evangelho, você pode estudar uns salmos, você pode estudar uma poesia, né? Você pode estudar uma profecia, ou você pode estudar os escritos do apóstolo Paulo, né? Como Efésios, enfim. Mas comece pelo Evangelho de Marcos, ok? Um abraço, Pastor Dilson por aqui, respondendo as perguntas dos irmãos da igreja.